Ontem, 26 de maio, o Banco Central do Brasil divulgou uma notícia dizendo que nos 5 primeiros meses desse ano, ou seja, de 1º de janeiro até agora, apenas deste ano, o Banco Central lucrou mais de 500 bilhões de reais. É isso mesmo, 500 bilhões. O Banco Central não falou em milhões, ele falou em bilhões. Um pouco mais de R$500 bilhão de lucro nos 5 primeiros meses do ano, ou seja, a gente não chegou nem ainda na metade do ano. À noite, no Jornal da Globo, aquele jornal que era apresentado pelo William Vac, aquele que é no finalzinho da noite, início da madrugada, apareceu aquele economista neoliberal, o Carlos Sardenberg, aquele sim que é meio colidinho, né? Para dizer que a Alemanha está fazendo um programa de ajuda para sua principal companhia aérea, que é a Lufthansa, no valor de cerca de 9 bilhões de euros, que daria em torno de 60 bilhões de reais. Mas que o Brasil não poderia fazer o mesmo com a sua principal companhia, a Latam, que ontem pediu recuperação judicial nos Estados Unidos, mas isso não afeta as operações do Brasil. O Brasil não poderia fazer o mesmo porque o Brasil é um país pobre. Ora bola, gente, não dá mais, né? Não dá para a imprensa continuar só abrindo espaço para os economistas liberais. Já deu, chega. Chega da ideia, da narrativa, do discurso de que o Brasil é um país pobre. Não é. O Brasil é a 8ª maior economia do mundo. Nós temos o 8º maior PIB. O nosso PIB passa de 5 trilhões de reais. Nós não somos um país pobre. Só nesses 5 primeiros meses do ano, o Banco Central lucrou mais de 500 bilhões de reais. Mais de 500 bilhões. Só de reservas internacionais a gente tem mais de 300 bilhões de dólares, o que dá cerca de 1,8 trilhão de reais. Ou seja, quase 2 trilhões em reservas internacionais. Isso sem falar aquilo que o Tesouro tem guardado dos mecanismos que ele faz com o sistema financeiro quando retira a sobra do caixa dos bancos todos os dias. Então não dá mais para a gente continuar tendo na mídia apenas economistas liberais para repetirem o discurso de que o Brasil está quebrado, de que o Brasil é um país pobre e de que não tem dinheiro. É mentira. Tem dinheiro sim. Não falta dinheiro, até porque a União emite moeda, então é impossível a União quebrar, porque ela pode sempre emitir moeda. E essa é uma premissa básica. E aí vem o Carlos Sardenberg para dizer que o Brasil não pode ajudar a Latam, o Brasil não pode ajudar a micro e pequena empresa, o Brasil não pode ajudar os pobres, tem que dar R$600, que não dá para nada, porque o Brasil é um país quebrado. Ora, boss, isso é besteira. Isso é fruto da ideologia neoliberal, que quer carrear todos os recursos para o capitalismo financeiro. O Bolsa Família, lembra aquele Bolsa Família que lá no governo do PT a direita falava que era para sustentar pobre? Que era para o pobre não trabalhar, que as mulheres tinham vários filhos por causa do Bolsa Família? Claro, né? Alguém fala que vai te dar R$30, se você tiver um filho, você corre e tem um filho, porque com R$30 você sustenta o filho naquele mês e na sobra dinheiro, né? Ó que besteira, R$30 você não compra nem um botijão de gás. Mas na cabeça da direita, o pobre tinha filho por causa do Bolsa Família. O Bolsa Família inteiro, que pega aí acho que 13 milhões de famílias, o Bolsa Família inteiro custa 35 bilhões por ano. 35 bilhões. O gasto do Brasil com educação por ano, isso incluindo governo federal, governos estaduais e governos municipais, é de cerca de 250 bilhões por ano. Só de juros da dívida, nós pagamos o ano passado 1 trilhão e 200 bilhões de reais. 1 trilhão. Já chegamos a pagar em alguns anos anteriores 1,5 trilhão. Que é dinheiro carreado para meia dúzia de banqueiros do sistema financeiro. Uma dívida pública, como a Fatorelli já mostrou,
nos seus vídeos do canal da Auditoria Cidadã, uma dívida pública que é espúria, é imoral, é ilegal, é inconstitucional. A Constituição determinou que deveria ter havido auditoria da dívida, o Congresso fingiu que fez auditoria, há uma ação parada no Supremo há mais de uma década na mesa do Barroso, ele não põe a ação para andar. O PSOL conseguiu, a duras custas, em 2015, aprovar uma emenda no orçamento para poder fazer auditoria cidadã da dívida. O que a Dilma fez? A Dilma foi lá e vetou. Depois do PSOL conseguir driblar todo o empresariado representado no Congresso Nacional pela maioria dos deputados, a Dilma foi lá e vetou. A única chance que a gente realmente teve de fazer uma auditoria cidadã da dívida. Países que fizeram, o Equador fez, a Grécia está fazendo agora. A dívida pública do Equador reduziu em 75%. Ou seja, passaram a pagar um quarto daquilo que pagavam. O Brasil paga 1 trilhão e 200 bilhões por ano de juros da dívida. E aí vem dizer que não tem dinheiro, que 30 bilhões por Bolsa Família é demais, que o país é pobre e está quebrado. Mentira! Mentira! Essa política neoliberal que vem desde o Collor, passou por todos os governos, inclusive do PT, porque foi o próprio PT, através da Dilma, que vetou a auditoria cidadã da dívida, essa política neoliberal visa apenas proteger o capital financeiro. O capital financeiro é intocável nesse país. É intocável. A gente teve aí, está ainda numa crise econômica causada pelas besteiras que a Dilma fez na política econômica. A gente teve atraso de salário de servidor público em estado, atraso de salário de aposentado, município sem dinheiro em caixa, corte na educação, corte na saúde, corte na ciência, corte na cultura, em todas as áreas, mas a gente não teve um corte, uma redução nos juros da dívida. Os juros da dívida permanecem intactos. Ninguém mexe, ninguém toca e ninguém quer falar nisso. A Fatorelli é praticamente uma voz solitária que vira e mexe e vai no Congresso Nacional, nas comissões, nas CPIs, para clamar pela auditoria da dívida pública. Mas ninguém quer falar nisso. É um dinheiro intocável, é um dinheiro sagrado. Nesse momento, as micro e pequenas empresas falidas, o brasileiro, em grande parte, passando fome, porque R$600 não dá para nada. Não se esqueçam do que o Plínio perguntou para a Dilma na campanha de 2014, se ela viveria com o salário mínimo. Duvido que algum presidente de 89 para cá viveria com o salário mínimo, ninguém viveria. E aí vem o Bolsonaro dizer que eu não posso mais socorrer os estados porque eu não tenho mais dinheiro. Vem o Sardenberg dizer que o Brasil não pode socorrer, a Latam não pode socorrer as suas empresas, porque nós somos um país pobre, enquanto a Alemanha é um país rico. Mentira! Mentira! O problema é que a arrecadação de impostos nesse país ela é feita para sustentar o capital financeiro. 1 trilhão e 200 bilhões. Se fizesse uma auditoria pública que reduzisse pela metade a nossa dívida pública, pela metade, porque dá para reduzir muito mais, mas que reduzisse pela metade, sobrava 600 bilhões. Esses cortes em educação, em saúde, são uma falácia. O teto de gasto é uma falácia. A reforma da Previdência foi uma falácia. O grande encargo do Estado brasileiro não é servidor público, não é previdência pública, não é saúde, não é educação, não são os Correios, não é Petrobras, não é Caixa Econômica. O grande encargo nosso é a dívida pública. A gente paga 1 trilhão e 200 bilhões por ano de juros da dívida, fazendo a rolagem de uma dívida que não diminui, ao contrário, só aumenta. Ora, é óbvio que é ilegal a dívida, e se não for ilegal é imoral. Como você pode pagar 1 trilhão e 200 bilhões de juros no ano passado e nesse ano a dívida ser maior ainda que o ano passado? É impossível. Por isso o Brasil é campeão na desigualdade social, porque os recursos do Estado eles são capitaneados única e exclusivamente por sistema financeiro. E a política neoliberal do Guedes e do Bolsonaro é para fortalecer isso. A reforma da Previdência foi feita não é porque o Estado estava quebrado, não, é mentira. Foi feito para que mais dinheiro possa ir para o capital financeiro e menos dinheiro
para a Seguridade Social, menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação. Tanto é que fizeram a reforma da Previdência e continua dizendo que está sem dinheiro. É mentira, é besteira. Vai se fazer corte, vai fazer reforma administrativa para cortar o gasto com o servidor público e não vai sobrar dinheiro para investimento. Vai sobrar dinheiro, sabe para quê? Para colocar nos juros da dívida. Então não vem o Sardenberg dizer no Jornal da Globo, porque não dá para socorrer o brasileiro, as micro e pequenas empresas, as empresas nacionais, porque o Brasil está quebrado. Não está. Isso é falácia. Isso é mentira. Já passou da hora da imprensa, da Rede Globo, começar a abrir espaço para gente como a Fatorelli, para economistas de esquerda, para se contrapor ao discurso neoliberal, porque senão a narrativa neoliberal vai sempre prevalecer, porque a população em casa todo dia ouve na Record, na Globo, na Band, um economista neoliberal falando. Só aparece economista neoliberal. Então parece que a doutrina neoliberal é a única que existe. Não, não é verdade. Tá na hora da gente começar a dar visibilidade para os economistas que não são neoliberais, para economistas à esquerda, mesmo que seja de centro-esquerda, para que a narrativa neoliberal perca força. Porque não dá para o Brasil continuar com o povo passando fome, a pobreza aumentando e os juros da dívida intocáveis. 1 trilhão e 200 bilhões.